Olá, pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre transferência do empregado. O tema dessa nossa aula é transferência, né? E a gente precisa analisar dois artigos na CLT. Antes da gente falar, né, de adentrar nesses artigos, esses dois artigos e comentá-los, né, eu preciso só esclarecer o seguinte: quando a gente fala de transferência, tá, a gente tem duas formas de transferir o trabalhador legalmente, tá? Quer dizer, existem mais formas, mas eu quero dizer o seguinte: é possível transferir o empregado dentro do Brasil, uma transferência interna que fica dentro do território brasileiro, e aí nós vamos analisar a CLT, aí a CLT que trata da regulamentação das regras de transferência dentro do Brasil. Tá? E existe uma possibilidade de transferir o empregado para o exterior, né? É a transferência do empregado para o exterior. Eu já comentei com vocês um pouquinho sobre essa transferência do empregado para o exterior, né? E nós temos uma lei específica de transferência para o exterior, tá bom? E aí eu vou chamar a atenção para esta lei, né? Vou destacar um detalhe dela que é importante a gente saber, tá? Porque depois a questão da transferência para o exterior vai depender do local que ele vai ser transferido, né? Para a gente poder fazer o comparativo das legislações, tá? Tem algumas regrinhas aqui na legislação, vou mostrar ali para vocês, tá bom? Mas eu preciso que vocês saibam dessas duas situações. Quando eu estiver falando de transferir o empregado internamente para ficar a transferência dentro do território brasileiro, a gente vai aplicar a CLT, tá? Que é o principal foco da aula de hoje, tá bom? Agora, se eu estiver diante de uma empresa, uma multinacional, e ela estiver falando em transferir o trabalhador para um outro país, aí você vai ter que ir para a Lei 7.064 de 82 e verificar as regras básicas ali de transferência, tá bom? Então a gente tem que saber que existem dois tipos de trabalhadores. Um que é transferido dentro, que fica dentro do território brasileiro, e um que é transferido para o exterior. E aí eu aplico regramentos diferentes, tá bom? O que eu aplico a CLT? As CLTs são regras, né, para o trabalhador que é transferido dentro do Brasil, que fica aqui no nosso território nacional, tá bom? Então vamos lá, vamos analisar essas regras, vamos ver o que nós temos na legislação, né, em relação à transferência, para a gente poder conseguir entender essas regras, tá? O artigo 469, eu coloquei para vocês nos slides aí, na apostilinha, um quadro. Esse quadro eu tirei do livro do Renato Saraiva. Eu não sei se está igualzinho, mas tá bem parecido, não está igual, está bem parecido, tá? Então, aquele livro que eu indico para vocês no começo do ano chama Direito do Trabalho, série Concursos Públicos, tá? Renato Saraiva. Ele tem uma tabelinha, um quadrinho, né, com essas questões de transferência, tá? Então, nós temos aqui no 469 um caput e três parágrafos. O caput traz a regra de transferência e os três parágrafos eles trazem outras situações de transferência. Então, se a gente for analisar, o 469 traz quatro hipóteses de transferências. Tá? São quatro tipos de transferências que a gente tem que analisar. Por isso, é importante essa tabelinha, porque aí você, acompanhando comigo na lei e olhando depois para a tabelinha, a gente fazendo a análise, fica fácil de você entender. Tá bom? Então vamos lá. O 469 diz assim: o caput ao empregador é vedado, é proibido, transferir o empregado sem a sua anuência. Então, a regra do caput é que para ter transferência do empregado, precisa que ele, empregado, aceite. Então, o empregador propõe, o empregado tem que aceitar. Senão é proibido. Para a localidade diversa da que resultar do contrato, então a transferência vai ser para uma localidade diferente daquela que foi realizado o contrato, né? Não se considerando transferência que não acarretar necessariamente a mudança do seu domicílio. Então o caput está dizendo o seguinte: olha, empregador, você quer transferir o empregado? Primeiro, tem que ter a anuência dele. Segundo, você tem que transferir para um local que não foi o local onde você contratou, o local onde ele presta serviço.
porque tem que necessariamente mudar o domicílio. Só será transferência, segundo o caput do 469, se o empregado for transferido para outra localidade da onde ele está trabalhando, onde está ocorrendo o contrato de trabalho, né? Se ele for transferido e ele precisar mudar o domicílio. Isso é a transferência regra do caput. Se o empregado, em tese, não precisar mudar o domicílio, o caput entende que não é transferência. Calma que a gente vai analisar todas as hipóteses. Essa é a primeira. A regra, então, é de que todo empregado, qualquer empregado, para ser transferido pelo empregador, precisa aceitar a transferência por parte do empregador. Ao aceitar, a transferência tem que necessariamente mudar esse trabalhador para uma outra localidade da onde ele está prestando o serviço e fazer com que ele mude o seu domicílio para essa outra localidade onde ele vai prestar o serviço. Tá? Tudo bem? Então essa é a primeira regra. Regra tem que haver o quê? Anuência do empregado. Tá? Cuidado com essa palavra. Anuência. O empregado tem que anuir. É vedado a transferência sem anuência. E tem que necessariamente mudar o domicílio do empregado para essa localidade diversa de onde ele está realizando o contrato, para ele poder fazer o contrato nesse outro local. Prestar o serviço, melhor dizendo, neste outro local. Essa é a regra. Tá? Aí vem o parágrafo 1º. Não estão compreendidos na proibição desse artigo. Qual que é a proibição do artigo? A gente acabou de ler, ó. Ao empregador é vedado transferir o empregado sem sua anuência. Então, a proibição do artigo é transferir o empregado sem a sua anuência. O que ele fala aqui? Não estão compreendidos na proibição desse artigo, ou seja, podem ser transferidos sem a anuência. Quais trabalhadores? Então, o parágrafo 1º, está vendo que é um outro tipo, que é diferente? O parágrafo 1º ele já está permitindo que alguns trabalhadores possam sim ser transferidos sem a anuência desses. Ou seja, o empregador pode transferir esses empregados sem que eles aceitem. Né? Por quê? Não estão compreendidos na proibição desse artigo. Os empregados que exerçam cargo de confiança faz um certo sentido. O cara é cargo de confiança, o empregador chega e fala, cara, você vai ter que ir para tal lugar, porque eu abri uma empresa lá e não tem ninguém lá para tocar, eu preciso que você vá, você vai ter que ir. Quando a pessoa é cargo de confiança, já há uma presunção de que o empregador tem essa necessidade de talvez transferir esse trabalhador, né? Então, cargo de confiança. E aqueles cujos contratos que tenham como condição implícita ou explícita a transferência, quando esta decorra de real necessidade de serviço. Então, vamos analisar isso aqui. Parágrafo 1º. Empregador, o que a lei está dizendo para o empregador? Empregador, você pode, então, no parágrafo 1º, transferir empregados sem anuência deles. Mas não é qualquer empregado, não. É só se for cargo de confiança e só se o empregado tiver no contrato uma cláusula com condição explícita ou implícita de transferência. E você realmente precisar desse trabalhador nessa outra localidade. Tem que comprovar a real necessidade. Professor, cargo de confiança tá, eu já sei, é uma pessoa que às vezes vai ganhar até uma gratificação maior, para não ter controle de jornada, que né, vai ter parte, às vezes, do poder diretivo do patrão, é alguém que ele confia muito, então eu entendo que às vezes, é necessário, ainda mais no novo empreendimento, ou se o empreendimento que o patrão fez em outro local está meio estranho, não está dando muito certo, ele vai precisar mandar alguém de confiança lá para auxiliá-lo. Até aí tudo bem. Agora, o que seria essa cláusula com condição implícita ou explícita? Né? Explícita no próprio contrato de trabalho escrito do trabalhador, né? Com a empresa coloca que, olha, no teu caso, você tem uma profissão diferenciada e nós vamos, às vezes, precisar transferi-los ou transferi-lo no caso de um novo empreendimento ou se precisar da sua mão de obra em outro local. Essas cláusulas explícitas, a implícita não vai estar expresso. Mas qual que é a diferença? Né? Óbvio, a explícita está expressa, a implícita não. Mas a questão aqui é que nesse tipo de contrato,
A função que o trabalhador exerce são funções que você não encontra no mercado. Você está entendendo? Ele exerce uma função, por exemplo, um cara, eu vou dar o exemplo de um primo meu, que cuida de caldeira, né, nessas empresas de cimento. O cara tem que ser engenheiro químico, tem que ter muita experiência, porque o negócio não é muito sério, não é brincadeira. Então, veja, a empresa ela vai precisar de um profissional extremamente qualificado para exercer aquela atividade. Então, nesse tipo de contrato, com um profissional que tem uma qualificação fora do padrão, é claro que, mesmo que a empresa não coloque a cláusula explícita no contrato, é implícito para esse empregado que, se a empresa precisar dessa mão de obra dele numa outra empresa, numa outra localidade, ele vai ter que ir. Porque senão a empresa não vai conseguir contratar para ir para esse outro local, né? E ela só tem ele para ir lá treinar alguém, para ir lá poder assumir. Então, ou seja, viram que no final fala que a empresa tem que demonstrar a real necessidade, tanto se a cláusula for implícita ou explícita, né? Então, o exemplo mais clássico que vocês poderiam entender são esses profissionais que são extremamente qualificados, que é difícil você encontrar no mercado, né? A empresa já paga caro para esse cara porque é uma mão de obra que ela não acha, né? E esse trabalhador sabe que ele muitas vezes vai ter que ser transferido, porque às vezes a empresa vai abrir novos empreendimentos, ela vai precisar dele para ficar lá, né, nesse novo, ou pelo menos ficar algum tempo lá para dar treinamento. E aí vai ter que mudar, porque a empresa não tem como prever o tempo que ele vai ficar, né? Porque às vezes ele está agora num grande centro e a empresa consegue ter alguém, ou alguém foi treinado e já consegue assumir. Mas se a empresa vai assumir uma nova, né, vai fazer um novo empreendimento, vai abrir uma filial no outro local e não tem mão de obra qualificada, esse cara vai ter que ir para lá, porque a empresa tem uma real necessidade, ela precisa dele. É claro que vai ser negociado salário, é claro que provavelmente ele vai ganhar alguma coisa diferente. Esse tipo de trabalhador tem muito poder de negociação, vocês sabem disso, né? A gente sabe que um problema grande no Brasil hoje, sempre foi um dos nossos problemas, é a mão de obra qualificada. A gente tem escassez de mão de obra qualificada. Para mão de obra qualificada, nunca faltou trabalho no Brasil, mesmo nesses momentos de crise. A mão de obra que é extremamente qualificada, ela não fica desempregada, né? Mas no Brasil nós temos essa escassez de mão de obra, né, qualificada. Então veja, neste caso, quando tem uma mão de obra qualificada, a empresa pode colocar uma cláusula expressa, explícita, ou não. Ela não coloca, mas o empregado, já sabendo, a empresa consegue justificar até judicialmente, fala, olha, eu não encontro esse trabalhador no mercado. Então ele sabe que eu preciso dele em outros locais, então não tem como ele questionar essa transferência, entendeu? Então, quando eu estiver diante, eu empregador, estiver diante de uma situação e eu quero transferir meu empregado com base no parágrafo primeiro, ou seja, eu quero transferir sem anuência do empregado, eu preciso ver se esse empregado é um cargo de confiança ou se esse empregado realmente tem no contrato dele uma cláusula com condição implícita ou explícita de transferência. Se tiver real necessidade e for um desses dois, eu consigo fazer a transferência sem a anuência dele, ou seja, ele não vai poder questionar, discutir, né? É lógico que trabalhadores desse porte, gente, as empresas não costumam transferir, só vai se vai ser transferido, não trata de qualquer jeito, né? É claro que trabalhadores que têm uma cláusula, um contrato desse de mão de obra qualificada, né? E um cargo de confiança, a empresa conversa antes, é natural isso acontecer, né? Mas o empregado sabe que se ele recusar, ele pode ficar sem emprego, né? Por quê? Porque ele sabe que a empresa precisa muito dele, então ele acaba aceitando. E tem benefícios por isso, enfim, né? E ele sabe que muitas vezes essa profissão que ele exerce vai lhe custar isso, né? Tem que ser muitas vezes transferido para um local que ele não queira muito, né? Mas que a empresa precisa bastante dele lá, tá bom? Agora, a empresa não pode pegar um cara, sei lá, um vendedor e querer transferir. Se no outro local tem vendedores, se é uma profissão que ele consegue achar com facilidade, porque aí não vai estar a real necessidade demonstrada. Então a empresa tem que justificar, mesmo nesses dois casos, né? Cargo de confiança, alguns entendem que a real necessidade é presumida, porque é difícil você ter cargo de confiança em qualquer lugar, né? Mas essa aqui, que é a segunda parte,
E aqueles cujos contratos tenham como condição implícita ou explícita a transferência, esse aqui tem que ser demonstrado a real necessidade para a transferência desse empregado. Precisa, tá? Então, o caput fala que não pode transferir sem anuência. Tem que ter anuência do empregado no caput, né? E só é transferência se mudar necessariamente o domicílio. O parágrafo primeiro admite a transferência de alguns empregados sem anuência deles, né? Só que é só para dois tipos de empregados: quem é cargo de confiança e quem tem no contrato uma cláusula com condição implícita ou explícita de transferência, mas desde que a empresa prove a real necessidade. Tá? Vocês estão percebendo que nesses dois casos aqui a transferência é definitiva, ninguém falou em ficar um pouquinho. Estão percebendo? Tanto no CAPT, o CAPT deixa muito claro que a regra de transferência é definitiva, porque ele fala tem que necessariamente mudar o domicílio. Né? O parágrafo primeiro só destaca que, olha, lá o CAPT proibiu sem anuência, mas aqui nós vamos fazer sem anuência. Então, ou seja, não é proibido para o parágrafo primeiro você transferir sem anuência. Né? Ele fala, não estão compreendidos na proibição. Então, só isso. O parágrafo primeiro muda em relação ao CAPT só em relação à anuência. Em relação à transferência definitiva, continua. Então, tanto o CAPT quanto o parágrafo primeiro vão ocorrer com empregados e a transferência vai ser definitiva. Você fala, nossa, professor, mas o parágrafo primeiro, então, o cara vai ser transferido sem sua anuência, vai ser de forma definitiva? Sim, vai ser de forma definitiva. Tá? Então, não tem jeito. Vai ser de forma definitiva a transferência. Tá? Então, veja, o parágrafo 2º fala assim, é lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado. Né? Então, quando ele fala é lícita a transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregado, ele está querendo dizer o seguinte, o que está aqui, se o estabelecimento for extinto, é óbvio que vai poder transferir o empregado, né, de forma definitiva, e no caso aqui, né, gente, sem anuência dele, porque não tem como o empregado falar, eu não quero. O estabelecimento, ó, será extinto. Se é extinto o estabelecimento, não tem o que fazer. A empresa fala, olha, querido, eu tenho um outro local, por exemplo, foi extinguir estabelecimento em Londrina, eu tenho uma empresa em Maringá, e eu vou transferir vocês para Maringá. Eu vou transferir vocês para Maringá. Né? E aí, o que você vai fazer? Você vai falar não? Não, não tem como você falar não. Né? Você vai ter que aceitar. Né? Então, assim, ele precisa da sua anuência? Não. Quando extingue o estabelecimento, a empresa chega e fala, olha, você vai ser transferido para tal lugar, né? Vai mudar o seu domicílio sem a sua anuência, né? E, eu não quero. Então, o que vai acontecer? Você vai pedir demissão, porque a empresa está te propondo a transferência, né? Você vai que ela vai custear essa transferência, né? Então, é importante que vocês realmente entendam que, neste caso, quem não quiser, praticamente está pedindo demissão, né? Então, veja, isso é extremamente importante. Deixa eu só fechar a porta rapidinho aqui. Que foi... Desculpa, pessoal, mas aqui a porta abriu aqui e fica um eco lá de fora e eu só fechei aqui. Então, veja, o parágrafo 2º, ele deixa muito claro em relação a isso, né? Porque, ó, quando ele deixa aqui, ó, é lista transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que trabalhar o empregador, em que trabalhar o empregado, ele está querendo dizer isso, né? Que o empregador pode transferir o empregado tranquilamente, sem anuência, tá? De forma definitiva, porque o estabelecimento foi extinto. O senhor não está falando isso, mas não tem como não ser, porque o estabelecimento foi extinto. Você perguntar, você quer ser transferido? Não tem como você ter opção, o empregado não tem opção. Porque se ele falar, olha, eu não quero ser transferido, então ele está pedindo demissão. Ele está encerrando o contrato dele. O que a empresa está fazendo? Olha, eu não posso continuar com o estabelecimento aqui. Eu vou encerrar esse estabelecimento. Vou levar todos vocês que eu posso para outra cidade, né? Vou continuar pagando o salário de vocês, vão continuar trabalhando comigo e pronto. Quem não quiser, fala, olha, eu não quero, vou sair, vou pedir demissão, porque a empresa não está encerrando o contrato com ele, ela simplesmente está transferindo, né? Então aqui ele deixa claro, é lista a transferência quando ocorrer a extinção do estabelecimento que trabalhar empregado. Então quando a empresa for extinta,
ela propõe para o empregado se vai ser transferido, né? Na verdade, não é uma proposta, né? É uma determinação. Olha, vocês serão transferidos para tal lugar. Ah, eu não quero. Tudo bem, então você pede a demissão. Vou considerar como um pedido de demissão, porque o seu contrato continua. Eu quero que você continue trabalhando para mim, mas em outro local. Ah, mas não dá. Mas a empresa está sendo extinta. Você não tem opção. Né? Se você quiser ficar aqui, então você vai pedir a demissão do contrato. É claro que hoje pode ter o acordo, né, rescisão por acordo, né? Então, existem outras formas para. Mas a princípio seria isso. Né? O empregador está mantendo o emprego do trabalhador em outro local, pagando as contas, as despesas que ele vai ter e pagando o salário. Né? Então, quer dizer, não tem o porquê o empregado dizer não. Né? A não ser que para ele é realmente muito ruim, não compensa, compensa ele arrumar um outro emprego aqui, na cidade onde ele está, que a empresa foi extinta. Né? Aí ele vai falar, olha, para mim não compensa continuar com esse contrato, eu prefiro encerrar, eu prefiro pedir demissão. Tá? E o parágrafo terceiro, esse sim tem que ter bastante cuidado também, porque cai bastante nas provas, que é a transferência provisória. Transferência provisória. Diz assim, ó, em caso de necessidade de serviço, o empregador poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resultar o contrato. Em caso, olha, cuidado. Então, aqui já começou falando. Só se o empregador tiver real necessidade. Em caso de necessidade de serviço, o empregador, tendo real necessidade, poderá transferir o empregado para localidade diversa da que resultar o contrato, não obstante as restrições do artigo anterior, mas nesse caso ficará obrigado a um pagamento suplementar, nunca inferior a 25% dos salários que o empregado percebia naquela localidade, enquanto durar essa situação. Então veja bem, aqui está deixando claro que é perfeitamente possível a transferência ser provisória. Provisória. Professor, quando então pode ser provisória? É qualquer empregado? Ó, a transferência pode ser provisória, ou seja, não precisa mudar o domicílio, né, do empregado. Então, isso é transferência provisória, onde não é necessariamente, não vai ocorrer necessariamente a mudança do domicílio, né? Só que para ocorrer a transferência, pode ser com qualquer empregado. O empregador pode transferir qualquer empregado provisoriamente. Desde que prove a real necessidade. Então ele deixa claro aqui, ó, é lícita, ó, em caso de necessidade, o empregador poderá transferir o empregado para a localidade diversa do resultado do contrato. Então a empresa tem que primeiro provar o quê? Que precisa transferir esse empregado. Qualquer trabalhador, qualquer um. Não obstante as restrições do artigo anterior, ou seja, mesmo sem a anuência do empregado, porque as restrições é essa, a restrição do artigo anterior é essa, né, do caput, que é vedado. Então, mesmo sendo vedado, né, mesmo ocorrendo essa restrição, né, vai ser possível, neste caso, na transferência provisória, né, que ocorra a transferência provisória sem a anuência do trabalhador. Sem a anuência do trabalhador. Então, veja, a transferência provisória ela pode ocorrer por parte de qualquer trabalhador sem anuência dele, desde que a empresa prove a real necessidade. Só que aí a empresa vai ter que, enquanto durar a transferência, pagar um adicional de transferência. É isso que é muito cobrado de vocês. Quando que é devido o adicional de transferência? Na transferência provisória, só na definitiva não. Qual é esse adicional? É de no mínimo 25% a mais do que a pessoa ganha aqui, onde ela está trabalhando. Então, ela está trabalhando aqui, ela ganha 10 mil e ela vai ser transferida provisoriamente para outro local, ela tem que ganhar o adicional de transferência de no mínimo R$ 2.500. Lógico, além das despesas que ele vai ter, nós vamos ver isso. Tá? Então, a transferência provisória pode ocorrer com qualquer trabalhador. Qualquer trabalhador. Tá? Qualquer trabalhador. E desde que a empresa prove que precisa, ela não pode transferir de qualquer jeito. Ah, você vai ser transferido. Não. Né? Poxa, a empresa sabe que o empregado não tem que anuir, então que a empresa pode transferir provisoriamente sem anuência do empregado, mas a lei fala, você tem que provar que você precisa, empregador. Senão, não dá. Professor, mas e se acontecer uma transferência, igual no CAPT ou aqui, né, em que, ou qualquer uma das situações em que o empregador não está respeitando, porque o parágrafo primeiro também exige a real necessidade. O parágrafo terceiro
exige real necessidade. Parágrafo segundo não, porque a empresa vai ser extinta. Então é claro que a necessidade está demonstrada, né? Mas o parágrafo primeiro, o parágrafo terceiro, eles exigem, como eles não no caso do parágrafo primeiro e do terceiro, não precisa, né, da anuência, ou seja, o empregado pode ser transferido sem anuir, sem aceitar, né? O legislador colocou a real necessidade. Então, se o empregador transfere o empregado e desrespeita qualquer regra dessa, então, se ele quer transferir um trabalhador e a regra é o caput, e aí precisa da anuência, o empregado não aceita, então está havendo violação do 469 caput. Ou é um trabalhador com condição implícita ou explícita, mas não tem real necessidade para transferir, mas o empregador quer transferir. Né? Ou a empresa não foi extinta, o empregador quer transferir. Ou o empregado vai ser transferido provisoriamente, mas também não tem real necessidade para transferir, ou seja, o empregador está fazendo tudo errado. O que é possível? O artigo 659 da CLT, 659, inciso 659, inciso, deixa eu ver aqui, 10, inciso 9, 659, inciso 9 diz assim, 659, né? Inciso 9. Conceder medida liminar até a decisão final do processo em reclamações trabalhistas que visem a tornar-se em efeito a transferência disciplinada pelos parágrafos do artigo 469 dessa CLT. Então, o que a CLT está falando? Se o artigo 469, inclusive seus parágrafos, não estiverem sendo respeitados, ou seja, se a transferência estiver sendo abusiva por parte do empregador, o empregado tem o direito de ingressar com uma reclamação trabalhista, pedir uma liminar, que seria uma tutela de urgência hoje, né, para impedir essa transferência. O judiciário, ao conceder a liminar nessa tutela de urgência, dentro da reclamação trabalhista, impede a transferência abusiva. Então, o meio que o empregado tem, se ele estiver sofrendo uma transferência, uma tentativa de transferência abusiva, é ingressar com uma reclamação trabalhista na vara do trabalho, pedindo uma tutela de urgência em caráter liminar, para que o juiz, ao conceder a liminar, impeça este empregador de transferi-lo abusivamente. Esse é o meio judicial para resolver uma situação de transferência abusiva. Tá? Está previsto no artigo 659, inciso 9 da CLT. Tá bom? Então, eu tenho 4 hipóteses de transferência que a legislação me traz. Né? 3 definitiva e uma provisória. A provisória, professor, quanto tempo é essa transferência provisória? De quanto tempo é? Não tem na lei. Mas, assim, a gente vê na jurisprudência que o tempo limite razoável de transferência provisória é de 2 anos. Tá? Então, assim, o normal é 6 meses a 2 anos. Passou muito mais que isso, pode acontecer do juiz entender que houve um caráter definitivo. Mas, gente, isso não tem uma, vamos dizer assim, uma regra mesmo, ou um entendimento fixo, majoritário. Não. Cada caso o juiz vai analisar se houve um ânimo de transferir provisoriamente ou de forma definitiva. Ele vai analisar, né, se o cara mudou realmente com a família, se estabeleceu ou não na cidade, nessa nova localidade, ou ele nunca mudou com a família, porque ele sempre pôde voltar, porque o contrato era provisório, a transferência era provisória, enfim o juiz vai analisar todos esses requisitos. Tá? Mas a jurisprudência fala, olha, se a gente não tiver muitos detalhes para poder analisar, o razoável é de que não passe de 2 anos uma transferência provisória. Seria o razoável. Tá? Mas não está na lei. Tá? E não é um ponto pacífico isso. Porque cada caso judiciário vai analisar as situações de fato, as peculiaridades daquele caso, para dizer se realmente a transferência foi, naquele caso, provisória ou definitiva. Se for provisória, o empregado vai ter direito a esse adicional de transferência de no mínimo 25% a mais do que ele ganhava na localidade anterior, né? E esse adicional de transferência a gente chama de salário condição, ou seja, ele vai ganhar enquanto durar a transferência. No dia que cessar a transferência, cessa esse adicional de transferência. Ele não integra o salário. Ele vai ser salário enquanto ele tiver transferido. A partir do momento que cessou a transferência, ele voltou para a localidade anterior, cessa o pagamento desse adicional de transferência. Tá? Então, salário condição só vai ser devido enquanto estiver acontecendo a transferência. Tá bom? Vamos analisar agora o quadro que está aí para vocês.
Tem um quadro aí, 469. Coloquei para vocês aí, ó. Base legal, 469 CAPT. No CAPT, que tipo de transferência nós temos? Definitiva ou provisória? Definitiva. Fala até que tem que mudar necessariamente o domicílio. É um ato, no CAPT, é um ato que depende da anuência do empregado ou não? Sim, deixa claro que não pode transferir sem anuência do empregado. Então, um ato bilateral. Que tipo de empregado pode ser transferido na regra do CAPT? Qualquer empregado. Qualquer empregado, se aceitar a transferência de forma definitiva, né, pode ser transferido. Qual que é o requisito? O requisito é a anuência do empregado. Então, no CAPT, a gente tem uma transferência definitiva, bilateral, que depende da anuência dos dois. Qualquer trabalhador pode ser transferido desde que aceite. E aí vai mudar necessariamente o domicílio. Então, são dois requisitos: anuência do empregado e mudança necessária do domicílio. Isso é o caput, tá? Minha tosse, tá? Parágrafo primeiro. Parágrafo primeiro traz assim: que tipo de transferência no parágrafo primeiro? Ué, definitiva. Definitiva. No parágrafo primeiro, segundo, caput é definitiva. Todas elas são definitivas. E o ato? O ato é unilateral do empregador, não depende da anuência do empregado. Lembra? Não fala aqui, ó, não estão compreendidos na proibição desse artigo, ou seja, o ato de transferir o empregado pelo parágrafo primeiro é um ato unilateral. É o empregador que vai determinar. Né? O empregador que vai transferir sem precisar da anuência. Mas é qualquer trabalhador que pode ser transferido no parágrafo primeiro? Não. Quem tem cargo de confiança e quem tem no contrato uma cláusula com condição implícita ou explícita. Como eu falei para vocês, o cara que tem uma qualificação fora do padrão. Quais são os requisitos? A empresa tem que demonstrar real necessidade. Já que ela pode transferir sem anuência dele, é um ato unilateral, ela tem que provar a real necessidade dessa transferência. Tá? Então, vocês estão vendo? O quadrinho aí é um resumo do que está aqui. Tá? Parágrafo 2º é uma transferência definitiva, porque extinguiu a empresa, né, o estabelecimento, tá, vai ser definitiva. É unilateral, porque não depende da anuência do empregado. O empregado, né, a empresa fechou, ele vai ter que ser transferido. Pode ser feita com qualquer trabalhador. E o único requisito é a extinção do estabelecimento. Se a empresa for extinta, né, o estabelecimento foi extinto, a atividade naquele local foi extinta, aí vai poder a empresa transferir esse trabalhador, né, o empregador transferir o trabalhador para outra localidade, sem anuência dele e de forma definitiva. Tá? E o parágrafo terceiro é a transferência provisória. Né? A transferência provisória é unilateral, o empregador pode transferir qualquer empregado sem a sua anuência, então é qualquer empregado sem anuência, mas tem que provar a real necessidade para transferir esse empregado e tem que pagar um adicional de transferência de no mínimo 25% a mais no salário que ele ganhava na localidade anterior. Né? Então aqui esse quadrinho está um resumo de todas as principais regras, os pontos principais da transferência prevista no artigo 469 da CLT. Tá? E aí, nós temos o artigo 470, que diz assim: as despesas resultantes da transferência correrão por conta do empregador. Então, todas as despesas que o empregado tiver em decorrência da transferência, e aí, gente, entra uma briga grande. Por exemplo, o cara é transferido para uma cidade que o padrão de vida é maior, ele tem que pagar a escola mais cara dos filhos, o aluguel é maior. Então, assim, aí só esses 25% muitas vezes de aumento, se for transferência provisória, por exemplo, né, não vai ser suficiente. E se for uma transferência definitiva, piorou, porque ele não vai ter o adicional, né? E o salário vai ter que realmente compor esse aumento da qualidade de vida dele. Então, veja, quando a gente fala que todas as despesas com a transferência correm por conta do empregador, muita gente só pensa assim, na mudança, o empregador vai pagar o caminhão de mudança para levar as coisas, né? Vai arcar com essas mudanças. Não é bem assim, não. O empregador teria que analisar bem o custo que vai gerar para esse empregado, porque depois ele fala, olha, despesa eu tive várias, não foi só com a mudança. Eu tive que alugar uma casa mais cara, eu tive que colocar meus filhos numa escola mais cara para manter o meu padrão. Então, quer dizer, o meu salário tinha que ter aumentado pelo menos em 50%. E ele me deu um reajuste de 20%, ou seja, ele não conseguiu, o meu salário, mesmo com 20% a mais, não conseguiu cobrir as minhas despesas e manter a minha qualidade de vida. Então, isso tudo é discutido judicialmente.
Por isso que o empregador, quando vai fazer a transferência, ele tem que analisar o custo para esse empregado, né? Porque ele vai ter que cobrir esses custos. É claro, se o empregado sai de uma cidade grande e vai para o interior, o custo é menor. Aí tudo bem, né? A gente sabe que a qualidade de vida no interior é melhor porque o custo também é mais barato. Agora, se você pega o cara do interior e vai para o grande centro, para a capital, aí que é um problema maior, porque nos grandes centros, para o cara se manter no mesmo padrão que ele quer do interior, ter as mesmas condições, as melhores coisas que ele tinha no interior, ele vai ter que ganhar muito mais na capital. Então a empresa vai ter que analisar isso, porque senão isso vai dar ação judicial, a empresa vai criar um passivo, ou seja, o empregado vai entrar depois no juiz e falar, olha, as minhas despesas sequer foram pagas. Ele pagou minha mudança, mas e aí? O meu salário, quando eu ganhava no interior, eu conseguia colocar meu filho na melhor escola particular da cidade, né? Eu conseguia alugar uma casa que era excelente, com tantos metros quadrados. Agora, com o meu salário e com esse aumento que ele me deu para ir para a capital, eu tive que morar num bairro muito mais simples, com um apartamento bem menor e pagar uma escola para meus filhos inferior, que não era das melhores. Então, isso tudo vai ser questionado, né? Então, quando a gente fala em despesa, não é só despesa com mudança, tá? A lei fala assim, ó, as despesas resultantes da transferência ocorrerão por conta do empregador. As despesas todas, tá? Então fica a dica aí, que são todas as despesas. E aí eu relembro para vocês a Lei 7.064, de 82, né? Que ela traz a transferência para o exterior. Lembra? A teoria do conglobamento mitigado. Era uma exceção, lembra? Que a regra é a teoria do conglobamento, né? Eu posso aplicar ao trabalhador, se tiver duas leis que cuidam da mesma matéria, só uma das leis mais favorável no seu todo. No caso de transferência para o exterior, se o cara é transferido para o Iraque e fica 2 anos no Iraque e volta para o Brasil e a juização aqui contra a empresa, ele vai comparar as regras do Iraque com as leis brasileiras. O direito, onde for mais favorável, a empresa tem que pagar. Então, por exemplo, se o 13º no Iraque era melhor do que no Brasil, a empresa tem que pagar o 13º nas regras do Iraque. Né? Se as férias no Brasil é melhor do que no Iraque, então a empresa tem que pagar as férias por empregado com as regras do Brasil. Ou seja, neste caso, quando o empregado é transferido para o exterior, eu tenho sim a possibilidade de aplicar duas legislações, porque eu vou pegar em cada uma em relação à matéria, então hora extra, onde é melhor? A do Iraque, eu pego a regra do Iraque. Férias, onde é melhor? Do Brasil, eu pego a regra do Brasil. Ou seja, eu vou poder, em relação a cada instituto, a cada matéria, pegar de uma lei ou pegar de outra. Eu vou comparar cada matéria, cada instituto nas duas leis e vou pegar na lei que for melhor. Então, neste caso, quando o empregado for transferido para o exterior, a empresa vai manter o FGTS sendo depositado, tá? A Lei 7.064 determina que o FGTS tem que ser depositado, né? No final de ano, ele vai ter o direito de vir passar aqui no Brasil com a família, então, se ele tem marido, se a mulher, o cara tem mulher e filhos com ele lá, que foi transferido, a empresa tem que pagar a despesa de todos eles vindo aqui para o Brasil, né, para passar final de ano com a família, né? Então, veja, na Lei 7.064, tudo isso aí fica demonstrado. 526. Lei 7.064. Então aí, se você olhar, eu coloquei para vocês, eu dar uma lida, dar uma olhada, porque é uma leizinha que, né, não dá para falar dela inteira, tá? Mas ela tem 24 artigos, tá bom? Então, no artigo 3º, ele fala: a empresa responsável pelo contrato de trabalho do empregado transferido assegurar-lhe-á, independentemente da observância da legislação do local da execução do serviço, os direitos previstos nessa lei. Então, quer dizer, além dos direitos que o Iraque, né, estou dando exemplo de transferido para o Iraque, se ele foi transferido para o Iraque, além dos direitos previstos na legislação iraquiana, a empresa vai ter que garantir os direitos previstos nessa lei 7.064, né? E vai ter que aplicar o que for mais favorável. Né? Então, por exemplo, a empresa vai pagar hora extra, ela vai ter que ver se a hora extra do Iraque é melhor que a do Brasil, porque se não for, ela paga com o percentual do Brasil. Né? Se as férias de lá for melhor, então com base nas férias de lá. Então a empresa vai pagar todos os direitos previstos na legislação iraquiana, mas vai ter que comparar se realmente esses direitos são melhores que o do Brasil. O que não for melhor que o do Brasil, a empresa paga com a regra brasileira, paga para ele lá no Iraque, mas aplicando a regra brasileira, porque ela é melhor que alguns pontos, algumas matérias que no Iraque. Aquilo que no Iraque for melhor, a empresa paga com base na regra iraquiana. Tá?
E aí, a gente tem aqui, no parágrafo único do artigo 3º, que é devido, né, o FGTS vai continuar sendo devido, né? O artigo 6º diz, após 2 anos de permanência no exterior, será facultado ao empregado gozar anualmente férias no Brasil, correndo por conta da empresa empregadora ou para a qual tenha sido cedido o custeio da viagem. Tá vendo? Depois de 2 anos de permanência no exterior, o empregado pode vir querer passar as férias no Brasil e quem vai custear isso é a empresa que o contratou. Né? Então, é depois de 2 anos, tá vendo? Fica assegurado ao empregado, em seu parágrafo único do artigo 7º, né? Fica assegurado ao empregado seu retorno ao Brasil ao término do prazo da transferência ou antes desse, na ocorrência das seguintes hipóteses, após 3 anos de trabalho contínuo. Então, ele vai demonstrando aqui em que situações o empregado tem direito a vir, a voltar para o Brasil, a passar ou a passar as férias com a família, tá? Então, veja, esta lei, né, ela traz para a gente regras específicas de transferência para o exterior. Então, quando eu estiver falando de um empregado transferido para o exterior, eu vou ter que observar essa lei aqui. Principalmente esses 3 detalhes. O FGTS continua sendo devido. Após 2 anos de transferência, o empregado tem o direito de passar as férias com a família aqui e quem vai custear tudo isso é a empresa, tá? E a empresa, ao transferir, vai ter que saber que ela tem que pagar os direitos trabalhistas previstos na lei do país, mas se a lei brasileira for melhor em alguns pontos, ao invés de pagar com base na lei do país, ela paga com base na lei brasileira. Ou seja, aplicando 2 regras. A lei do país no que for melhor e a lei brasileira no que for melhor. Tá bom? Isso é transferência para o exterior. É a teoria do conglobamento mitigado. Eu coloquei para vocês aí o texto do artigo 3º, né, inciso 2º, da Lei 7.064 de 82. Tá? Então, transferência, pessoal. O que eu mais, assim, vou querer que vocês saibam da Lei 7.064 é essa regra que está aqui no slide, de que o FGTS continua sendo devido. Isso eu falei aqui para vocês, tá? Mas o mais importante é o 469 e 470, porque o mais importante é a gente saber como é que as regras funcionam para transferência aqui dentro do Brasil, internamente, tá bom? Agora, quando for para o exterior, aí você vai analisar o caso em concreto, você vai ter que saber que país, né? Vai depender muito do país que ele vai, você vai ter que estudar as leis desse país, né? Porque você vai aplicar essa lei 7.064, mas você vai ter que saber os direitos do outro país, né? Então não dá para a gente ter um estudo tão completo, porque vai sempre depender para qual país o empregado está indo, né? Agora, a regra de transferência interior, local, né, dentro do Brasil, é o 469 e o 470. Então, isso aí a gente sabe, a gente tem que saber bem, porque ocorreu transferência aqui no território brasileiro, eu tenho que saber essa regra, tá bom? Qualquer dúvida, vocês me mandem pelo WhatsApp, tá bom? Então, a gente encerra aqui mais um tema. O próximo tema vai ser remuneração, salário e gorjeta. É o último tema do nosso semestre, tá bom? Remuneração, aí dentro de remuneração tem salário e gorjeta, e também a gente falar um pouquinho de descontos, nós já comentamos algumas coisas, né? Mas nós vamos falar também de descontos, tá bom? Então acho que mais umas 3 aulas aí, 3, 4 aulas, a gente encerra o nosso semestre, tá bom? Até mais.